Bom, João, quando puder dar um retorno aí sobre o som, se tá bom, te agradeço então. O som tá bom. Obrigada, João. Obrigada pela tua companhia sempre aqui com a gente. Bom, semana passada eu fiz um curso online pela URGS e que é em contato com o Instituto Federal, que fala sobre a questão da violência, né, que falou das minorias. E aí eu fiquei intrigada com uma coisa. Quem são as minorias sociais, né? Quando a gente fala fazer políticas públicas para as minorias, quem são vistas as minorias, né? E quem são as maiorias? Se de um lado a gente tem as minorias, de outro a gente tem as maiorias. Então, a gente chama de minoria as pessoas com uma renda, então, menor, as pessoas pretas, né? As indígenas, né? A comunidade LGBT, essas são as minorias. Só que aí eu peguei assim só um recorte de todo esse panorama social brasileiro e eu comecei então a ver a questão financeira, né? Eu nem vi a questão de população, quanto tem de cada etnia, né? A questão, né, de gênero, nada disso. Eu peguei só a questão financeira, só o dinheiro. E eu descobri que, na verdade, os dados estão aí, é só consultar no IBGE, foi da onde eu tirei o material para essa live, para conversar com você sobre isso. Nós somos um país pobre, né? O Brasil, então, se tu avaliar os dados, é um país pobre que tem 46% da sua população tem uma renda familiar de até, ou seja, né, ganha até, tem gente que ganha menos, R$ 1.356. Então, se 46% dessa população, né, tem essa renda e o país, então, tem uma parte consideravelmente, né, pobre, nós não pensamos em políticas para a minoria. A gente pensa em políticas, então, para a maioria. Quando a gente trocar este termo, né, digamos assim, a gente está falando em políticas públicas para a minoria. Não, a gente está falando em políticas públicas para a maioria da nossa população. Então, nós precisamos mudar os termos do que nos referimos, porque isso vai mudar a força, principalmente das nossas lutas. A dita maioria social, digamos assim, equivale apenas a 1% da nossa população, fazendo uma referência, então, à questão de lucros, sem contar a questão étnica e de gênero. Então, eu acredito muito que essa mudança de uma palavra vai fazer diferença na hora da gente lutar, então, por esses direitos, por direitos trabalhistas, por direito de inclusão. Isso vai fazer com que a gente acabe tendo força, né? 99% da população, então, na questão econômica, são compostos das ditas minorias, né? E que, se tu olhar por este ângulo, não são minorias, são maiorias, né? Nossa sociedade precisa de políticas públicas voltadas para esta maioria, né, que está à margem do desemprego, que está à margem de uma educação aí pública com deficiência, né, com uma saúde, então, sem os devidos repasses, né, com valores muito inferiores ao que deveria por direito estar sendo passado, né? A gente precisa da valorização do SUS, né, de um acesso mais, digamos assim, mais fácil, né? Mesmo que, se a gente pensar hoje, é muito mais fácil do que alguns anos atrás, né? Que só quem tinha carteira de trabalho poderia ter acesso ao atendimento de saúde gratuito.
Então, o SUS veio e mudou muito disso. Então, tá na hora da gente começar a pensar, né? Quem é o representante? Os nossos representantes estão realmente lutando aí, fazendo políticas públicas para essa maioria? Ou está fazendo políticas públicas para aquela minoria, né, que come a fatia maior desse bolo econômico? Então isso aí tem que ser refletido, tem que ser pensado agora nesse momento de pandemia. Porque se vocês pesquisarem o número de pessoas, né, que morrem acometidas do Covid-19, que são da periferia, vocês vão ver um número gritante, né? Esse número está cada vez maior e está começando a ficar gritante. Então a gente precisa refletir sobre as questões sociais, sim, durante a pandemia. O centro da reflexão social e acadêmica, né? As universidades, as faculdades, as instituições de ensino, elas precisam se voltar para as maiorias, né? Eu vejo que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal, o UERGS, são instituições que eu tenho mais contato, claro, mas que tem muito esse olhar, né? Da formação para atender essa população, diversos cursos online em diversas plataformas que auxiliam no acolhimento. Eu que agora estou estudando na área da saúde, percebo assim que a necessidade que essas instituições encontram de formar profissionais que acolham as pessoas que têm, né, menos acesso ao serviço de saúde, que tem menos renda, que tem menos estudo. Então, assim, ó, é importante que a gente valorize, né, e faça uso, né, desses cursos, dessas formações, né? A gente tem aqui no Litoral Norte o campus da URGS, né? Também tem em Osório o campus, então, da UERGS, a gente tem a FURG em Santo Antônio. Então a gente tem vários meios, então, de estar aprimorando aí o nosso conhecimento de forma gratuita e principalmente fazendo com que essa acessibilidade que boa parte da sociedade, ou seja, 99% da nossa sociedade, que é composta dessas minorias, não está tendo ou está tendo com deficiência. Essas reflexões, tanto acadêmicas como sociais, que é o que a gente vai começar a fazer a partir de hoje aqui nas lives, né? Amanhã a gente vai falar sobre cultura e pandemia, que eu acredito que os nossos artistas locais estão sofrendo, e amanhã a gente vai conversar com uma pessoa que vai nos ajudar a entender melhor como é que está esse contexto. Os nossos artistas locais, eles, né, certamente estão, como qualquer outro tipo de trabalhador, está sofrendo, né, a influência, então, aí dessa pandemia. Gil, bem-vinda. Gil não, Marge, desculpa. Então, assim, ó, o reflexo dessa pandemia, ela tá chegando, então, nos nossos artistas locais, nos nossos agricultores. Então, tudo isso a gente vai refletindo aqui, né? Parando para pensar na sociedade. Por quê? Porque é nesses momentos de maior, digamos, caos, é que os problemas sociais também se apresentam de forma mais robusta, né? Elas ganham uma proporção maior. Então, é importante que a gente consiga pensar isso, sabe? Que a gente consiga, então, parar e também refletir sobre isso. Não adianta pensar somente em mandar as pessoas lavar as mãos e ficar em casa, né? Que casa é essa que tu fica? Existe violência nessa casa? Existe abuso?
né? Existe casa? Quantos não tem casa? Então, a gente precisa fugir não somente dessa questão, então, sanitária, né? Não ficar só preso nisso. Fique em casa ou vá trabalhar e se vire, né? A gente tem 2 grupos na internet, um grupo bem oportunista, né? Que tem claras funções políticas não partidárias, porque eles não têm partido. Então, eles têm uma política meio endeusada, uma coisa meio que eles não têm nenhuma bandeira. Então, esses que dizem, vamos trabalhar, né? Que querem que todo mundo vá trabalhar independente da idade, se é do grupo de risco. Então, é importante que a gente pense nesses 2 lados. Tanto o vá para a rua e trabalhe e se vire, ou né, fique em casa, não trabalhe. Não. Que casa é essa? Qual é a consequência? E tantas essas outras pessoas que mesmo saindo para a rua não estão conseguindo o trabalho. Eu mesma, eu sou desempregada, agora, né, pararam todos os processos, né, seletivos, e além disso, eu e meu marido somos do grupo de risco. Então, a gente vai dando um jeito, né? Só que muitas pessoas não têm essa organização. E que tipo de olhar social tem que ter para isso? Né? Existe uma pasta nas prefeituras que é assistência social. Até que ponto, né, a prefeitura sozinha consegue dar conta da demanda municipal? Né? Então, são muitos os temas. A gente poderia ficar aqui a noite toda discutindo sobre quantos aspectos sociais a gente tem que discutir com esse Covid-19 e principalmente de que forma esses aspectos estão se mostrando agora com esse agravo na saúde, né? Que a nossa questão de saúde pública no Brasil, ela é um problema. Imagina com uma pandemia. Então, deu agravo também na questão da saúde. A gente tem muitos setores dessas maiorias que precisam e que estão lutando para ter voz e ter vez. Então, se você conhece algum setor da sociedade que você sabe que está lutando, que está procurando o seu espaço, que está tentando inquietar a sociedade e fazer com que a sociedade reflita sobre o que está acontecendo, pode me passar o nome da pessoa ou indicar aqui o meu Instagram ou Facebook para essa pessoa, porque aqui é o espaço da sociedade refletir, né? Aqui não tem lado. A gente tem que começar a parar de adotar essa coisa, que ou tu é totalmente contra ou tu é totalmente a favor. Não, a gente precisa fazer leituras das situações, né? Eu sempre digo que não existe um governo totalmente bom e um governo totalmente ruim, né? Todo governo tem seus benefícios e seus malefícios. A gente precisa ter maturidade e inteligência para saber, né, filtrar as coisas, saber discutir, né, não brigar com as pessoas, né? Eu vejo assim que aconteceu um fato ontem no Facebook que provavelmente aconteceu já com você, né? E se não aconteceu, vai acontecer. A gente estava num assunto e aí um senhor começou a comentar, ele não entendeu o comentário, ele não conseguiu interpretar aquele comentário e ele me excluiu, pensando estar excluindo a pessoa que ele respondeu o comentário, que é uma outra amiga que não é amiga dele no Facebook, é só a minha. Então, na verdade, as pessoas estão perdendo a razão, estão perdendo a noção, né? Por estarem totalmente embebidas numa lavagem cerebral, tá? E isso acontece por vários motivos, certo? Alguns por falta de conhecimento, outros por serem assim, por estarem se aproveitando e se beneficiando desse momento. Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio, tanto na hora de elogiar, quanto na hora de criticar. Tu não pode criticar, eu acho que ninguém consegue
fazendo uma boa leitura social dos fatos, elogiar tudo ou criticar tudo. Então, esse também é um momento que a sociedade precisa refletir sobre isso, né? Somos seres duais e precisamos, então, trabalhar essa dualidade, então, nas questões políticas e públicas. Então, quando a gente fala em dar voz e vez para esses grupos, digamos assim, que constituem essa maioria na sociedade, a gente tem que falar de educação inclusiva, né, com condições para todos, né, com instituições preparadas, com profissionais preparados para enfrentar as demandas, né, que se dá desta inclusão. A gente está vendo aí toda a minha solidariedade aos professores que estão em sala de aula, agora falando como, né, professora que foi por alguns anos, né, que estão se reinventando, estão buscando criar um ambiente escolar mesmo à distância. Então, assim, meus parabéns. Eu acho que depois que eu deixei de ser professora, eu comecei a valorizar muito mais o papel do professor. Porque só quem está lá dentro, pegando as furiosas, é que sabe o que é ser professor, né? Numa sociedade tão perdida quanto a alguns papéis de alguns profissionais na sociedade. Saúde, né? Esse acesso universal, né, um acesso também com inclusão e com qualidade. A gente vê que os profissionais buscam sempre se atualizar, assim como profissionais da saúde, professores, mas também tem que ter a demanda dos governos federais, estaduais e municipais nisso, né? É necessário que tenha políticas públicas voltadas para a formação, né, para que incentive cada vez mais esses profissionais que já por natureza, buscam essa especialização. Habitação, né? Quando a gente fala fica em casa, né? A gente não sabe que casa é essa, né? Qual é a casa que tu tá, que tipo de organização familiar tu tem, se realmente essa casa é um bom lugar de estar, é um lugar seguro. Então, essa questão de habitação, ela não é só uma questão estrutural, né, de uma casa bem vedada, com água, com esgoto, né, com um chuveirinho quente. Não é só isso. A gente está falando na questão também de violência, de miséria. Então, tudo isso tem que ser pensado nesse momento. Economia, né? A gente vê muita gente, alguns até de forma bem oportunista, usando essas demissões que estão acontecendo, crise, e algumas dessas crises, elas já estavam se apresentando em meses anteriores, né? Hoje teve uma live na URGS sobre isso e dava esses dados bem assustadores de demissões no primeiro trimestre, né? Nos primeiros 3 meses do ano, que pegou janeiro, fevereiro e março. Então, se você acha que tudo é culpa do Covid, pesquise, né? Isso é muito importante. A questão da economia também teve uma situação em Osório de fake news, né? Bem grave, que eu acho que deveria ser apurado, né? O responsável por isso. E a gente tá vendo, assim, que é feita essa... foi demitido quantas pessoas? Mas tem tantas perguntas atrás dessa demissão, né? Essas demissões são geradas devido ao Covid-19, né? Que tipo de auxílio ou falta de auxílio aos trabalhadores que está tendo? Então, é o momento da gente também pensar no que aconteceu, né? Com a reforma da Previdência, com um monte de direitos dos trabalhadores que são saqueados a todo momento. Então, isso é importante, né? As pessoas, claro, elas usam o momento a seu favor, né? Então, os oportunistas, com o olho espichado na eleição próxima, que não se sabe se vai ser esse ano ou o ano que vem, porque pelo jeito a gente não tem como se organizar para uma eleição este ano, eu acho, pelo menos na minha opinião. Então, gente com o olho espichado na eleição, na próximo pleito municipal, largando
bobagens à torta e à direito, confundindo a sociedade e trazendo notícias e informações incorretas que são um desserviço social, né? A gente fala da questão da segurança pública, né? Quando a gente fala nessa maioria, a gente tem que pensar também na questão na marginalização de algumas etnias, de pessoas com algumas características, né? E a gente precisa também pensar como a segurança pública pode auxiliar no fim de alguns pré-conceitos e preconceitos, né? A segurança pública, ela abrange muito mais do que inibir a criminalidade, né? Ela também teria que dar conta dessa outra questão social super importante aí. E outro ponto que eu botei aqui que a gente precisa pensar é a cultura. Que fácil para o Zezé de Camargo e Luciano, então, né? Por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui, largando, nem sei se eles ainda cantam junto, mas é fácil para esses grandes, né, artistas aí que ganham bastante dinheiro. É um pouco mais fácil de enfrentar a pandemia se tu comparar, então, com um artista local que toca no barzinho, o barzinho tá fechado, ou um artesão que vende seu produto ali na feira de Osório no sábado, né? Ou que participa lá da feira que a Carol organiza, né? Lá na Praça das Carretas. Isso dificulta, né? Tu pode até continuar vendendo pela internet, só que a gente tem uma dificuldade porque não existe as feiras, as pessoas não estão comprando coisas que não são essenciais. Então, como é que a cultura, né? Falando em cultura, vamos pensar nesta maioria, que com certeza é os nossos artesãos, artistas locais, são a maioria que representam essa cultura e que trazem essa cultura mais, digamos assim, mais determinada de cada espaço. E a gente tem que valorizar estes artistas, né? Essa cultura. Osório está com uma atividade muito interessante, e se você puder, compartilhe e prestigie, então, que é o Quem Canta Seus Males Espanta, então, com, né, os nossos artistas locais. E é uma forma, então, de abraçá-los nesse momento que eles estão sem palco e muitas vezes sem renda, certo? Então, eu tentei trazer aqui um paralelo de uma visão mais social, voltada para a economia, né? E a gente vai ter aqui uma live que vai falar sobre mais da questão étnica, e eu vou trazer uma convidada muito especial aqui para falar com vocês. E eu espero que quando você assistir isso, você consiga, então, trabalhar um pouco mais esse olhar social, né? Esse olhar social, esse olhar mais reflexivo, que você não aceite, né, verdades de outros, que você escute várias verdades e reflita e constitua a sua. Uma coisa que para mim é preocupante, é pessoas, que agora aparecem pessoas boas de todos, e eu tô falando boas, né, não são pessoas caridosas, são pessoas com ótimas intenções, né, que estão fazendo interpretações de sessão da Câmara, que estão fazendo interpretações dos decretos do prefeito, do que o governador faz. Só que tenha muito cuidado de tomar a verdade do outro para ti, porque essa pessoa está interpretando conforme as suas vontades, os seus desejos. Ele está olhando isso pelo prisma dele, né, de cima dos seus conceitos, né, do seu conhecimento, dos seus interesses pessoais e coletivos. Então, pegue várias, digamos assim, pegue várias opiniões
leia, pesquise sobre o que está realmente acontecendo, porque muitas pessoas largam fake news, então, por aí, e crie, tenha a sua própria percepção dos fatos. Tu não precisa seguir no Instagram ou no Facebook uma pessoa que te diga o que tu tem que pensar da sessão da Câmara de Vereadores, ou do ato do presidente da República, ou do ato do governador, ou do ato do presidente. Tu precisa, sim, ter a tua própria forma de pensar e ver o mundo. Então, convido vocês para a live amanhã e quarta, né? Amanhã o Ivan Terra vai vir falar com a gente sobre cultura e pandemia, como é que está sendo aí para o povo da cultura. E o seu Edson Souza, né, do Sindicato Rural, vai falar como é que está a questão da agricultura familiar e o Covid-19. Então, se você tem uma sugestão para a live, se você quer participar, quer contribuir, tem um tema aí que tu quer que seja abordado, ou tu pode falar de algum tema, manda um direct que a gente, então, vai pensar aí uma forma de agregar tudo que a sociedade nesse momento precisa refletir, certo? Gratidão, uma boa noite. Quem puder, sempre fique em casa. Se puder, compre, prestigie o comércio local, isso é essencial. E prestigie também o comércio que está fazendo teleentrega, certo? Outra coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: sempre que saírem, usem a máscara. Eu não saio na rua, já faz muito tempo, mas eu leio muitos posts das pessoas dizendo: fui no centro de Osório porque precisei e tinha poucas pessoas de máscara, né? Máscara não é vacina, mas ela inibe muita contaminação. Então, se puder ficar em casa, usa a máscara sempre, valoriza o nosso comércio local, valoriza o que é nosso, e fiquem com Deus, uma boa noite.